Olá, meus queridos alunos. O título da aula de hoje é sobre cadeia e teia alimentar. Não é a mesma aula que nós tivemos pelo Zoom. É o mesmo assunto, sim. Agora eu vou trazer outras informações para vocês. Então é importante que você também assista esse vídeo, tá ok? Nós temos aí no vídeo, como vocês estão vendo, uma onça preparando-se para atacar uma capivara. Então, mostrando, ilustrando um pouco da nossa cadeia alimentar que temos. Então, vamos seguir. Veja só, que a nutrição é a forma de se alimentar dos seres vivos, que capivaras comem a folhagem das plantas rasteiras, tá bom? E as onças caçam capivaras e outros animais, exemplificando a nossa cadeia alimentar. E aí a gente pensa, de que forma os seres vivos dependem uns dos outros? E de que forma dependem do sol? Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar? Né? Então nós temos uma observação sobre a cadeia, que ela pode ser representada por um esquema que mostra uma sequência de organismos que se alimentam um do outro. Como podemos ver aqui o capim, que serve de alimento para a capivara, que serve para a onça pintada, como vimos no slide anterior. E aqui as plantas servem de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para um pássaro chamado bem-te-vi. No caso das algas que produzem fotossíntese, servem de alimento para o peixe, que serve de alimento como, por exemplo, o golfinho. Um exemplo simples de cadeia alimentar que vocês viram. Então, os organismos conseguem alimento comendo outro ser vivo, ou seja, conseguem energia comendo outro ser vivo, à exceção dos produtores, que estão em primeiro nível trófico, são as plantas e as algas, que lá no início das cadeias. E como elas se alimentam? Através da fotossíntese, que é energia, com a energia da luz do sol, elas transformam essa energia luminosa em energia química, produzindo glicose, que é a mesma coisa que açúcares, né? Então, esse é o processo da fotossíntese, que é o que? Fotos quer dizer luz, síntese, produção. Ou produzir. Ok. Vamos lá. Um exemplo aqui da fotossíntese, vocês podem ver que as plantas estão retirando água e sais minerais do solo. E eu quero destacar uma ênfase nessa parte aqui da nossa aula, porque nas próximas aulas nós vamos falar sobre ciclos da água, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio. Então, essa parte aqui é muito importante para aprendermos toda ela, para relacionarmos a cadeia alimentar, relacionar com os ciclos biogeoquímicos, que são o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, tá? Então veja só, a planta absorve a luz solar, absorve o gás carbônico, junta com a água e sais minerais absorvidos pela raiz, junta tudo numa receita, e aqui ela vai promover o que? A emissão de gás oxigênio e glicose, que é o açúcar. Vamos continuar para a gente vermos o slide completo. Veja só. Luz solar e gás carbônico absorveu água e sais minerais, juntou tudo, colocou no caldeirão e produziu a glicose e, vamos lá, um oxigênio aqui também. Então as plantas o que? Sequestram, esse é o termo certo, sequestram o gás carbônico do ambiente, do ar, sequestra e manda de volta oxigênio no processo de fotossíntese, tá bom? E produz a glicose, que vai servir para que ela mesmo se alimente e cresça, e servir de alimento, e ela própria, toda a planta, servir de alimento para outros seres vivos, tá? E como ela consegue absorver, deixa eu voltar o slide aqui, como a planta consegue absorver, como ela consegue absorver a luz solar? Através de uma parte que existe nela chamada clorofila, tá? E essa clorofila é verde, daí o motivo de toda a fauna, a flora, né,
basicamente ser da cor verde, tá? Responsável pela absorção da luz para a realização da fotossíntese, é a clorofila. Vamos falar agora dos produtores. Aí no vídeo você tem algumas algas microscópicas que são responsáveis pela produção de energia. São chamados produtores. Essas algas presentes nas cadeias alimentares aquáticas. Então essas algas fazem fotossíntese também e o conjunto delas formam o que? O fitoplâncton, que é o nome dado ao conjunto de seres autotróficos que flutuam livremente na água. O que são seres autotróficos? São aqueles que produzem energia por si só através da fotossíntese. Então eles pertencem ao primeiro nível filtrófico, ou seja, ao nível dos produtores. E os consumidores? Temos os consumidores primários, os secundários, terciários. E podemos citar como exemplo os animais herbívoros, que são os consumidores primários que estão comendo as plantas, e os animais carnívoros que comem os herbívoros, e ainda há os carnívoros que comem os carnívoros também. E aqui temos um exemplo, veja só, das plantas, comida pelos gafanhotos, gafanhotos comidos pelos sapos, e a energia produzida aqui, aquela glicose produzida aqui, vai passando e vai, ao mesmo tempo também vai diminuindo. Tá? Então essas setas indicam a transferência de alimento e energia do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário. Agora, os decompositores. Vejam só, são os fungos e bactérias que se alimentam de plantas e animais mortos e também mesmo de fezes e urina. Outro item importante que vocês devem se ater para isso, porque eles fazem parte importante para que o ciclo, por exemplo, de nitrogênio, dos sais minerais se completem. Então, quando a parte de uma planta cai, o animal morre, os fungos e bactérias atacam, se alimentam dos açúcares, das gorduras, das proteínas que formavam o corpo. E o resto simplesmente se desfaz ali na terra, servindo de adubo para as plantas, para enriquecer o solo, e esses organismos, fungos e bactérias vão transformar tudo aquilo que eles absorveram em gás carbônico, água e também sais minerais. Continuemos. E esse é o processo da decomposição. Veja só, o gás carbônico, a água e os sais minerais que resultam da decomposição da matéria orgânica são liberados no ambiente e podem ser reaproveitados pelas plantas na produção de açúcar, proteínas e outros compostos. Veja só, os plantas e animais mortos, processo de decomposição realizado por bactérias e fungos, provocando gás carbônico, água e outras substâncias, resultando, Ou seja, esses animais estão lançando gás carbônico na atmosfera. Tá? Vamos falar um pouco da respiração celular, que é o processo pelo qual a energia é aproveitada dos alimentos. É o processo pelo qual a energia é aproveitada dos alimentos. É o processo pelo qual a energia que é aproveitada dos alimentos é chamada de respiração celular e é feita por produtores e consumidores e alguns decompositores. Veja bem, essa respiração celular não é esse ato que você, através do seu pulmão, das suas vias aéreas, você puxa o ar do ambiente e vai lá para o pulmão. Não é essa respiração que eu estou me referindo, não. E aqui nós vemos um pequeno ciclo, onde começa na existência da fotossíntese, que ela está produzindo oxigênio e açúcar, glicose, que serão usados pelas próprias plantas e pelos animais. Pela planta para que ela cresça, tá? E se torne um ser vivo adulto.
E também usam gás carbônico, a luz do sol, a água do solo durante a fotossíntese. E vejam só, animais e plantas usam oxigênio na respiração celular para que cresçam, se desenvolvam e gastem a energia. E a respiração de animais e plantas produz o gás carbônico. Veja só, lá no início a planta ela está absorvendo o gás carbônico, e depois lá no final passa pelos animais, os consumidores primários e secundários, e quando ocorre essa respiração dos animais e também das plantas, o gás carbônico volta para o ambiente, tá? Isso é uma parte dos ciclos que nós veremos nas próximas aulas e é uma parte que eu gostaria que vocês fixassem. E voltando aqui sobre a teia alimentar, existem diversas cadeias alimentares que o conjunto delas, quando elas se entrelaçam, formam uma teia alimentar. E aqui nós estamos vendo, por exemplo, o gavião real. Ele pode pertencer a mais de uma cadeia alimentar. Veja só, aqui nós temos as plantas, que é comida pelo rato, o rato é comido pela jiboia, a jiboia é comido pelo gavião real. Então nós temos aqui produtores, primeiro nível, consumidor primário, segundo nível, jiboia, consumidor secundário, terceiro nível. E lá no quarto nível, trófico e consumidor terciário, temos o gavião real. No entanto, se mudarmos o esquema aqui, o caminho, o fluxo de energia, nós temos aqui as plantas como produtores, a arara, consumidor primário, que está no segundo trófico, e essa arara é consumida pelo gavião real. Ou seja, o gavião real está ocupando, via arara, um segundo, terceiro nível trófico, e é um consumidor secundário. Então ele pode ser tanto secundário, consumidor secundário, como consumidor terciário. Vejamos as observações. Nas teias alimentares, certos animais podem ser ao mesmo tempo consumidores primários e secundários, dependendo da cadeia alimentar que eles estão. Isso daqui é uma teia alimentar. E mostrando que o gavião real ele está numa cadeia alimentar ocupando o nível trófico terciário e o outro nível trófico secundário, via arara ou via jiboia, tá bom? No entanto, se tirarmos algum animal da sua cadeia alimentar, pode provocar um desequilíbrio ambiental. Vamos no exemplo que nós estamos tendo agora no slide anterior. Veja só, o gavião. Se retirarmos o gavião daqui, o que vai acontecer com essa galera aqui, ó? A quantidade de animais, de lagarto, coelho e serpente vai aumentar, porque não existe um predador. Se esses animais estão aumentando, eles precisam de mais comida. Quem que é a comida dele? Gafanhoto e rato. Então, se lagarto, coelho e serpente come mais ainda gafanhoto e rato, a população dessa galera vai diminuir, correndo risco até de deixar de existir. Gafanhoto e rato, acaba o gafanhoto e rato, porque não tem tanto para alimentar essa galera aqui de verde. Aí o que vai acontecer? Se gafanhoto e rato acabar, não existir mais, o que vai acontecer futuramente? A população de lagarto, coelho e serpente vai começar a cair, até deixar de existir. Tá bom? Tá. Estão percebendo a importância de você manter uma determinada espécie na sua cadeia alimentar? Se você retira ela dali, pode acontecer consequências desastrosas. Então, sem o gavião como inimigo natural, o número de serpentes, coelhos, lagartos vai aumentar muito. Como resultado, gafanhotos e ratos poderiam desaparecer, pois seriam eliminados o quê? Seus predadores foram eliminados. Tá aí a importância de você também não inserir, não colocar nenhum outro ser vivo nessa cadeia alimentar aqui. Colocar um ser vivo que não pertence a essa cadeia alimentar. Como, por exemplo,
Recentemente, lá no Distrito Federal, um aluno de veterinária tinha uma cobra e o colega foi picado e o colega dele jogou esse animal lá na natureza. Então poderia provocar um desequilíbrio ambiental aí. E também pode se acontecer da caça ilegal desse animal entrar em extinção, provocando o que? Um enorme desequilíbrio ambiental e até causando prejuízos para o ser humano também, não só na natureza. Tá? Vamos seguir, já estamos terminando. Poluição na cadeia alimentar. Nosso último slide vem falando o seguinte: chumbo, mercúrio, produtos sintéticos, toda essa poluição que é jogada nos rios, nos mares, eles não são biodegradáveis, ou seja, na natureza, a natureza não decompõe essa matéria. Bactérias e fungos não decompõem isso. Aí o que acontece com chumbo, mercúrio e outros produtos fabricados? Tá? Os produtores absorvem isso pelas algas, são absorvidos pelas algas microscópicas. As algas servem de alimento para pequenos crustáceos. Esses crustáceos aqui são consumidos por peixes. E veja só que tudo isso, chumbo, mercúrio e produtos sintéticos, está passando aqui, ó, até chegar em quem? No ser humano. Então toda a poluição que é jogada nos rios, nos mares, é consumida pela cadeia alimentar e vai chegar até quem? Em você e em mim. Então por isso a importância da não poluição ou do tratamento de rios para que essa poluição não chegue no seu organismo nem no meu. Então essa foi a nossa aula. Daqui a 2 dias estarei postando as perguntas referentes a esse conteúdo. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Abraços.